Eu chamo Maria de Fátima Carvalho Rosado, nasci em 31 de 8 de 1943, em Almalaguês. Apesar de ter saído lá com 15 anos, voltava sempre lá, nas férias, nos fins de semana, tenho recordações, muitas recordações lá da aldeia. E continuo a ir lá, claro. Do seu local de nascimento, nasceu mesmo em Almalaguês? Nasci mesmo em Almalaguês, com uma parteira. Antes nascemos todos em casa, não é? E eu e os meus 3 irmãos nascemos todos em casa, com uma parteira, a minha tia Guilhermina, e o meu pai, que era enfermeiro, e com a ajuda deles, porque os partos eram em casa naquele tempo, e nascemos todos em casa, e eu também. Os seus pais também eram de Almalaguês? Meus pais também eram de Almalaguês. O meu pai era enfermeiro. O comum das pessoas da aldeia trabalhavam na terra, eram pessoas que trabalhavam no campo. Mas o meu pai tinha uma doença numa perna, e como tinha uma doença numa perna, não podia trabalhar no campo. E então, com muito sacrifício, veio fazer o curso de enfermagem. A minha mãe era doméstica, pronto, e tecia no tear, como todas as mulheres da minha aldeia. Então, também tem um tear? Eu não tenho, porque eu saí de lá com 15 anos, como eu lhe disse, a minha mãe tinha um tiar. E esse tiar ficou para a minha, olha, parece a minha tia Guilhermina. E eu nunca aprendi a tecer, nunca aprendi a tecer. Recorda-se das condições da casa na época? Sim, recordo muito bem. As condições da minha casa eram como todas as casas da aldeia. As casas, havia uma relação entre as pessoas e os animais. A casa, normalmente por cima, viviam as pessoas e por baixo viviam os animais. Toda a gente tinha um porco, uma cabra ou uma ovelha, tinha galinhas, portanto, e era desta relação entre as pessoas da família e os animais que as pessoas viviam. Portanto, não havia água canalizada, não havia esgotos. Muito tarde veio a eletricidade. Eu ainda quando lá saí, ainda já tinha eletricidade na minha casa, mas a maioria das casas não tinha eletricidade. A eletricidade veio bastante tarde. Portanto, as condições eram estas de toda a gente e da maior parte da população deste país. Todas as aldeias deste país eram mais ou menos assim. A água canalizada? Não havia água canalizada, toda a gente tinha no quintal um poço para os animais e para limpar as limpezas da casa, para os animais. A água para beber ia-se buscar à fonte do Calvo. A fonte do Calvo era uma fonte que havia relativamente perto, não era muito perto, mas era relativamente perto, mas é uma fonte mítica para todos os habitantes de Almalaguês daquela época. Porquê? Porque a fonte do Calvo era onde todos os caminhos da aldeia iam dar. Porque as raparigas à tarde iam buscar os cântaros de água à cabeça e os rapazes vinham do campo com as enxadas ao ombro e juntavam-se tudo na fonte do Calvo e depois vinham para casa, normalmente a namorar, e era um meeting point, digamos assim, onde as pessoas se encontravam e essa água era para beber. Normalmente trazia-se num cântaro de barro. Depois chegava-se a casa, eu agora já não me lembro bem, o cântaro de barro tinha uma coisa que cobria, que chamava de o telhador, e depois tinha um púcar de barro também, e tirava-se a água assim com o púcar, portanto bebia-se a água do cântaro de barro. Ainda chegou a ir buscar? Oh, claro que fui, muito, muito. Até eu saí de lá com 15 anos, era água que a gente bebia, claro que fui. Apesar de eu não gostar nada dos trabalhos domésticos, do campo, ainda fui. E tem boas recordações? Olha, dos trabalhos de campo não tenho boas recordações, eu vou lhe dizer porquê. Porque eu sou alérgica a quase tudo que é trabalho de campo. Eu sou alérgica ao pó das favas, ao pó das batatas, àquelas coisas todas. Ficava com comichão e passava um bocado mal. E sinceramente não gostava. Eu não gostava dos trabalhos de campo. Eu até tenho uma história muito engraçada com a minha tia Rita, porque quando a minha mãe morreu, a minha mãe teve cancro de mama, morreu de cancro de mama,
o meu pai voltou a casar, meu pai era enfermeiro, como já lhe disse, e ele casou-se com uma senhora que trabalhava também no hospital, e nós viemos viver para Coimbra. E aos fins de semana, e nas férias, a gente ia lá para a aldeia. E a minha tia Rita, coitada, com os seus 5 filhos, o que é que ela queria? Ela queria, e aliás, como toda a gente lá da aldeia, era batatas, era arroz não, batatas, feijão, milho, favas, ela queria fartura daquelas coisas. Então toda a gente trabalhava no campo, incluindo nós que que íamos lá passar o fim de semana, também, ou as férias, e tínhamos que ir também trabalhar para o campo. Mas eu não, como já lhe disse, não gostava. E então, eu tenho uma história com a minha tia Rita, porque ela, quando me via a não fazer nada daquelas coisas e a não gostar de fazer aquelas coisas, a minha distração era apanhar assim uns papeizinhos do chão, os jornais ou coisas assim, e sentar-me a ler. E a minha tia um dia olhou para mim com um ar assim de tristeza e disse-me: rapariga, o que é que vai ser de ti? Tu nunca vais ter nada na vida, tu não sabes fazer nada. Tu has de ter tanto como o São Sebastião tem calções. E eu vivi toda a minha infância aterrorizada com a imagem do São Sebastião, porque eu só tenho uma tanga, como sabem, todo cravejinho de setas, e eu imaginava-me como o São Sebastião, só com uma tanga, sem ter nada, portanto, passei uma infância aterrorizada com esta história do São Sebastião. E é por isso que eu ainda hoje compro muita roupa, porque tenho muito medo de ficar de tanga como a minha tia Rita me prognosticou. E agora, voltando aqui à parte da escola. Da escola. A sua formação escolar. Olha, numa aldeia como a minha, numa época em que não havia pílula, nem preservativos, nem nada, imagina a quantidade de miúdos que havia, não é? Havia uma escola masculina e outra feminina. Havia, não digo centenas, mas havia dezenas de raparigas. No ano que eu fiz, como sabe, os rapazes normalmente faziam a 4ª classe, as raparigas podiam fazer ou não. O Salazar não queria que as mulheres fossem muito letradas, mas se soubessem escrever o seu nome já era o suficiente. Ele achava que uma mulher letrada que era perigosa, e se calhar é. E portanto, o meu pai pôs-me a fazer a 4ª classe. Agora imagine, numa terra daquelas onde havia dezenas de raparigas, quantas raparigas fizeram a 4ª classe? 4. Eu, que era a filha do enfermeiro, a filha do carteiro, a filha do homem do talho e a filha do senhor da mercearia, que era o senhor João Mendes. Portanto, fomos 4 raparigas que estamos a 4ª classe. Eu ainda hoje agradeço mentalmente todos os dias ao meu pai ter-me posto a fazer a 4ª classe. 4ª classe que tive até aos 18 anos, que não tive outros estudos até aos 18 anos. Portanto, como vê, não era uma época muito privilegiada para as mulheres. Ainda não é hoje, porque o 25 de Abril deu-nos a liberdade, mas ainda não nos deu a igualdade completa. Estudou até ao 4º ano? Até à 4ª classe, naquele tempo chamava-se 4ª classe. Depois, entretanto, como já lhe disse, a minha mãe morreu, meu pai voltou, eu estou casada, viemos viver para a cidade, e eu, como rapariga que tinha que ser guardada em casa, não é? Os meus irmãos iam estudar, e eu ficava em casa a lavar roupa, a passar a ferro, e a fazer comer para os meus irmãos. E depois, com uma madrasta que é daquelas do tipo da Branca de Neve, não é Branca de Neve, é não sei, pronto, aquelas marcas, aquelas bruxas de coisa, pronto. E eu um dia, quando tinha 18 anos, os meus irmãos a estudar e eu em casa, reduzida àquilo que agora querem pôr as mulheres a fazer, não é? Donas de casa, e eu um dia perguntei ao meu pai: até eu vou ficar aqui o resto da minha vida a fazer isto, trabalhar para os meus irmãos e não fazer nada para mim? E o meu pai disse-me: o que é que tu queres? Eu disse: eu quero, naquele tempo, as enfermeiras podiam-se fazer com a 4ª classe. Eles querem tirar o curso de enfermagem. O meu pai não me respondeu, mas à noite a minha madrasta disse que nem pensar. Com o ambiente das enfermeiras no hospital, que não era para mim. Disse-me umas coisas que eu agora não vou dizer, e portanto fiquei coisa. Mas o meu pai teve pena de mim, apesar de tudo, e pôs-me a fazer o primeiro ciclo à noite, depois de lavar roupa, passar a ferro, fazer comer, não é verdade? Eu ia à noite fazer o primeiro ciclo. Fiz o primeiro ciclo, depois no outro ano fazia a vida toda da casa na mesma. Depois no outro ano fiz a secção de letras, naquele tempo havia 2 secções até ao 5º ano, a de letras e de ciências. A de letras foi muito fácil para mim porque eu, apesar de tudo, eu lia, eu gostava de ler. E depois levei mais de 2 anos a fazer a secção de ciências, porque matemática, física e essas coisas eram um bocado mais complicadas para quem não tinha bases nenhumas. Mas pronto, mas fiz.
E depois, o meu pai pôs-me a tirar um curso de técnica de análises clínicas. Eu comecei por ser técnica de análises clínicas. E tirei um curso de técnica de análises clínicas, um ano e tal, e com estágios no hospital e tal. E depois fui trabalhar, ainda não tinha acabado o curso, e arranjei um emprego, imagina onde? Na Fábrica Triunfo, no laboratório da Fábrica Triunfo. Vi um anúncio no jornal, respondi, fui lá e arranjei um lugar lá como técnico de análises na Fábrica Triunfo. Pronto, e trabalhei lá 6 anos na Fábrica Triunfo. Ao fim de 6 anos, eu tinha uma relação muito próxima com a diretora que estava lá, e ela foi-se embora, foi trabalhar para a Bayer, e eu ia morrendo, porque custou-me muito ficar sem ela, porque tinha uma relação de amizade muito próxima, e depois soube que havia uma vaga no hospital, no laboratório do hospital, e concorri para o laboratório do hospital e mudei-me para o laboratório do hospital. Mas, entretanto, tinha entrado para a faculdade. Porquê? Porque eu, a trabalhar na Triunfo, eu entrava às 8 horas na Triunfo e saía às 6h30. Mas como não sabia fazer mais nada, se não ler e coisas assim, continuei a estudar. E continuei a estudar e depois fiz o antigo 7º ano. Estudei na primeira, em junho, ou julho, não sei muito bem agora a data, eu fiz História, Filosofia e Organização Política. E fiquei com 3 para fazer. Literatura, latim e grego. Entretanto, quem votasse 3 cadeiras não se podia propor a outra em outubro, propondo-se às 3. E eu propus mais 3, mas só para fazer uma literatura, e fiz literatura ainda. Fiquei com 2 para o ano seguinte, que foi a filosofia, foi latim e grego. E no ano seguinte fiz latim e grego e entrei na faculdade. E, entretanto, como já trabalhava no hospital, eu trabalhava no hospital antigo, que era ali perto da Faculdade de Letras. E, portanto, eu matriculei-me em Filosofia e ali na Faculdade de Letras eu fazia os horários que as outras não queriam. O laboratório trabalha 24 horas por dia, eu fazia turnos, às 5h30, meia-noite, que já tínhamos uma hora às 5h30, meia-noite, ou meia-noite, 9 horas da manhã. E depois ia para as aulas e licenciei-me em Filosofia, pronto. O meu curso tinha 25 cadeiras. No dia que eu não ia às aulas todas, ia só algumas, não é? No dia que eu fiz a primeira cadeira, que eu nunca me esqueço, foi Introdução à Cultura Grega, eu pensei assim, já só me faltam 24. E pronto, era assim, estudava, fazia trabalhos, fazia os horários que os outros não queriam, ia às aulas e pronto, foi assim que eu fiz. A maioria dos seus colegas eram homens? Não, eram homens e mulheres. Era um curso, nessa altura entretanto, depois deu-se o 25 de Abril, não é? Entretanto, depois? Não, eu estava no 2º ano da faculdade quando se deu o 25 de Abril. Tinha passado para o 2º ano. E, portanto, depois, claro, com muita perturbação e controvérsia, como sabe, nas revoluções há sempre turbulência, não é? Mas o laboratório já eram rapazes e raparigas, já eram homens e mulheres, já era misto. As pessoas, e nas faculdades a mesma coisa, também era misto. Recorda-se do dia? Que é? Do 25 de Abril? Ah, claro que recordo. Recordo muito bem. Acordei, eu morava na Alta, nessa altura, morava numa rua chamada Beco da Narda, que é a Rua da Matemática, é ao fundo da Rua da Matemática. E aí era o Beco da Narda, as relações eram muito familiares, porque eram muito, pessoas, todos nos conhecíamos mais ou menos. E eu acordei e uma senhora que morava em frente de mim veio à janela dizer: diz que há uma revolução em Lisboa. E pronto, e eu fui trabalhar e depois a partir daí eu soube, depois quando acabei do serviço fui para a estação para receber jornais, para saber jornais, mas nisso ainda não havia jornais, não me lembro, mas acho que não, só no dia seguinte. Pronto, mas lembro-me muito bem, o 25 de Abril foi o dia mais importante da minha vida. Não tenho a mínima dúvida, eu sou uma filha do 25 de Abril, eu sei o 25 de Abril não era nada. Porquê que diz isso? Olha, digo isso porque o 25 de Abril, como eu lhe disse, deu-nos a coisa mais importante das nossas vidas, que é a liberdade. Sem liberdade não há nada. Eu lembro-me que ainda estava em Almalaguês,
Voltando de novo ao Malaguês, havia as pessoas, eu acho que sou, não tenho a certeza absoluta, mas acho que sou a primeira mulher da minha terra a entrar na faculdade. Porque só entrava quem tinha poder económico. Quem tinha poder económico, não é? Quem não tinha poder económico não entrava. E, portanto, havia uma outra senhora de lá, que era a doutora Odete, que se formou em medicina, mas que era filha, a sobrinha do terratenente lá do dono da aldeia, que era a família Ferreira, que eram donos de tudo, que davam o trabalho às pessoas, onde as pessoas trabalhavam de sol a sol e traziam uma saca de milho para casa para fazer broa. Portanto, e eu lembro-me, o presidente da junta de freguesia era um familiar dele que morava no Anaguês, que é uma aldeia ao lado, e um dia, eu como era parvalhona, eu disse, terei dito a alguém que o meu pai não ia votar na situação. E o meu pai foi chamado ao senhor Alfredo, que era presidente da junta, e quando ele chegou a casa, e disse, tu és funcionário público, o que é que andas para aí a fazer, dizer que não botas no Salazar? E o meu pai chegou a casa, arranhou muito comigo, para eu dizer estas coisas, e pronto, e por isso estava ele sem liberdade, eu provavelmente teria sido presa. Aliás, até lhe vou contar uma coisa. Eu um dia eu já estava havia aqui uma coisa que eu frequentava, onde eu ainda fiz uma peça de teatro, que era o Ateneu, que é cá em Coimbra, e eu fiz parte de uma peça de teatro chamada O Prometeu Agrilhoado. E aquilo, como sabe, havia pidos em todo lado, não é? E um pido veio ter comigo e disse-me, o que é que estás aqui a fazer, que me conhecia? E ele disse-me, isto aqui não são boas companhias para ti. Por isso estava a minha vida, se o 25 de Abril, teria sido muito complicada. Sentia medo? Não, medo propriamente dito, mas medo não, quer dizer, eu sou medo no sentido de quê? A gente não tínhamos tempo quase para ter medo, porque a gente não podia frequentar certos meios. Por exemplo, a reunião de várias pessoas era proibido. Por exemplo, eu lembro-me de estar um dia no Ateneu e chegar lá, o Zeca Afonso tinha acabado de sair da cadeia, e ele cantou aquela canção maravilhosa que agora até a Sara Correia canta, que é Calai-vos ao Águas das Fontes, ao Ribeiros de Montes, que eu não volto a cantar. E lembro-me perfeitamente disso, e ele tinha acabado de sair da cadeia. Portanto, eu sabia que corria risco de frequentar certas coisas. Pronto, quando foi de umas eleições em que a gente ficou para um congresso em Aveiro, para lá a pancadaria também, pronto, a gente protegíamos de certas coisas. Mas medo próprio. Mas sabe outra coisa também, porque é que eu relativamente não tinha medo, eu vou lhe dizer porquê. Eu não tinha tempo para ter, eu trabalhava todo dia, eu trabalhava na Triunfo, eu entrava às 8 da manhã, saía às 6:30 da tarde e depois ia estudar. Está a ver, não tinha assim muito tempo para ter medo. Mas tinha contacto com pessoas da PID? Tinha contacto com pessoas, alguns PIDs, já da minha aldeia, que eu conhecia, e que ainda hoje conheço e falo muito bem para eles, e faço conta que não é nada que... Pronto, passou, foi uma época que passou. Olha, eu nunca me esqueço que eu não sei se isto interessa, eu estive no Vietnã, e o Vietnã agora, já depois de coisa, e as pessoas diziam, depois daquelas guerras terríveis que sabe que houve, e eles diziam, nós só queremos paz. Nós só queremos paz para fazer o nosso trabalho. E nós também, a minha sensação é essa, eu quero é paz e quero fruir a minha liberdade e ter paz e saúde no passado passou. Acha que a aldeia Almalaguês vivia afastado do que Relativamente. Nós tínhamos uma coisa terrível, que era a guerra colonial, atenção, a guerra colonial. A guerra colonial e o serviço militar obrigatório. Da minha aldeia foram mobilizados, da minha aldeia e da freguesia inteira, foram mobilizados para Timor, para a Índia, para Goa, para a Guiné, por exemplo, para Angola,
A minha tia Rita, de que eu lhe falei, os 4 filhos dela, ela tinha 4 filhos rapazes e uma rapariga, foram todos mobilizados. Só um é que não foi para as colónias. O mais velho foi para Angola. O segundo foi para a Guiné. O terceiro foi para Timor. Está a ver? O mais velho veio com stress pós-traumático, com as mazelas psicológicas, que são as chamadas feridas ocultas, e nessa altura ainda não se falava em stress pós-traumático, que só foi estudado devidamente depois da guerra do Vietnã, na América, quando eles vinham de lá todos cheios de problemas. Mas um outro filho dela, o Urbano, ainda agora estive com ele, a coisa, arrebentou-lhe uma mina, ele veio todo cheio de estilhaços. Por isso está a ver, o que foi para Goa, o que foi para Timor, levou 3 meses de barco a chegar a Timor. Portanto, as pessoas viviam, isto era a realidade e ai delas que abrissem a boca para falar contra isto, de tal modo. A aldeia sofreu horrores com a mobilização dos seus jovens, que foram 90% dos jovens portugueses foram mobilizados. Portanto, o que é que acontece? O que é que acontece é que quando eles, a alegria, repara o que é que isto dava para os pais, para as namoradas, para os filhos, para toda a gente. A alegria quando eles regressavam era tão grande, lá na minha aldeia pelo menos, que as pessoas enfeitavam as casas deles com flores para receber. Por isso está a ver, quer dizer, não sei. E depois também há outra coisa, repara uma coisa. O analfabetismo era muito grande, portanto as pessoas, o que é que o analfabetismo traz? Traz até o desconhecimento dos seus direitos, porque há uma coisa que as pessoas esquecem, que é assim, a educação, a democracia mudou a educação, e a educação mudou o país. O país mudou com a escolaridade obrigatória e com tudo o resto que nos deu o 25 de Abril, o Serviço Nacional de Saúde, a proteção às mães, as creches, tudo isso, a escola obrigatória. Portanto, isso tudo mudou. E isso mudou também o país. Portanto, eu não posso dizer, eu digo sempre uma coisa, a minha aldeia, apesar de ser a 12 km de Coimbra, era uma terra atrasada e remota, mas como qualquer outra aldeia do país. Qualquer outra aldeia do país, Trás-os-Montes, da Beira, as próprias ilhas. Portanto, porquê? Porque havia um grande índice de analfabetismo, a maior parte do trabalho era o trabalho do campo, as pessoas eram todas trabalhadoras rurais. Na minha terra, as mulheres trabalhavam ao parque, os homens no campo. À noite, iam para os teares tecer. As mulheres, eu tenho uma admiração muito profunda pelas mulheres da minha terra. Porque elas teciam à noite, ainda estavam a tecer até altas horas da noite, porque elas trabalhavam para fora, elas diziam que iam entregar a obra ao campo. Era depois aos arredores que elas faziam tapetes, carpetes, passadeiras, tudo isso elas faziam para ir entregar aos campos, levavam carradas de coisas para entregar. Portanto, as mulheres trabalhavam muito, ainda hoje trabalham, mas naquela altura trabalhavam mais. Tem recordações da sua mãe no tear? Não tenho, sinceramente não tenho. Tenho recordações da minha tia Guilhermina, aquela que foi a minha parteira. A minha tia Guilhermina, nós fomos criados, porque as pessoas trabalhavam na terra, mas ela, que já não era muito nova naquela altura, trabalhava no tear. E a minha mãe deixava-nos no berço, debaixo do tear dela. Portanto, o tear, conhece os teares, não conhece? Portanto, eu fui criada debaixo do tear dela. E lembro-me sempre de uma canção que ela cantava no tear, que era assim. Eu não vou cantar porque eu canto mal, mas eu vou lhe dizer a letra. Ela dizia, namorei a tecedeira, cantava esta coisa assim, namorei a tecedeira pelo buraco da chave. Ela estava ruca-truca e a porta não se abre. Este ruca-truca não é aquilo que a mulher está a pensar, era o depois do teatro, pam, 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 aquilo de ruca-truca. Portanto, que ela fazia o barulho do teatro. E depois também é outra coisa, naquele tempo a miséria era tão grande que as pessoas tinham uma roupa ao domingo, outra para a semana.
E trabalhar no tear é estar encostado a uma tábua atrás, entre um rolo aqui à frente e uma tábua aqui atrás. E depois os pés mexem numas coisas que ela chamou as promedeiras. E as saias rompiam-se atrás, saem encostadas àquela tábua que se chama sendeira. O que é que elas faziam? Quando a saia estava rota, viravam-na para a frente e cobriam-na com o avental. E andava-se descalço, e aos domingos e festas havia sapatos. Ou então no inverno havia tamancos, que eram comprados à quarta-feira numa terra perto lá da aldeia chamada Miranda do Corvo, que havia uma feira à quarta-feira, onde as pessoas iam comprar os tamancos. No outro dia estive a falar com uma prima minha que tem 94 anos, e ela me disse que o meu pai ficou todo contente no dia em que mandou fazer tamancos para os filhos todos. Por isso, está a ver, era o que tínhamos, e era o que tínhamos. É por isso que eu acho que hoje as pessoas não têm a noção do que foram estes tempos. Agora falando aqui de um outro tema, que é a alimentação. Como é que era? Olha, a alimentação era assim. As pessoas todas tinham as coisas no campo. Até eu não lhe vou dizer, aliás, porque não penso isso, que houvesse fome. Sabe porquê? Porque era tudo muito bem aproveitado. As terras produziam feijão, couves, grelos, batatas, favas, e era tudo muito bem aproveitado. E como era tudo muito bem aproveitado, mas não havia manteiga, não havia marmelada, não havia, as pessoas que tinham uma cabra, durante um tempinho, tinham um leitinho da cabra, mas não durava aquele tempo. Mas não havia depois, no Natal, fazia-se os bolos de abóbora, e fazia-se uma coisa que eu deixei de ver isso e nunca mais comi, que era papas de abóbora doce. Faziam-se papas com açúcar e depois punha-se canela por cima daquelas papas de abóbora doce. Nunca mais, não sei se ainda se faz, não, mas ainda te perguntar lá. E, portanto, e nas festas, qual era o must das festas? Era chanfana e arroz doce. Nas festas, nos casamentos, fazia-se chanfana e arroz doce. Arroz doce, que ainda hoje se faz, não é? Que é uma coisa típica de lá também. E a chanfana, a chanfana era o que terminava assim, era o último prato dos casamentos e das festas. Pronto. Depois, como é que as pessoas tinham dinheiro para fazer? Pronto, comiam, eram grandes panelas de sopa. E matavam o porco que salgavam, tinham um porco na salgadeira, que salgavam, é por isso que eu lhe digo, por cima eram as famílias, por baixo era a salgadeira, a adega e os animais. E, portanto, a carne era salgada do porco, era tudo aproveitado, e depois era tudo gasto durante o ano com parcimónia nas panelas da sopa. E por isso eu não lhe posso dizer que eu tenha tido fome ou que as pessoas à minha volta, porque havia sempre grandes panelas de sopa, feijão, batatas, couves e coisas assim. E portanto, não lhe posso dizer que havia fome. Agora, os condutos, como lá chamavam, os condutos o que era? Era a sardinha, era o bacalhau, era o chicharro. E como é que elas adquiriam isso? Os produtos da aldeia, os produtos do campo, eram consumidos nas famílias, mas talvez até ainda o melhor desses produtos vinham para a cidade vendê-los, à praça. Vinham a pé, com canastras à cabeça, a pé, 12 km a pé, até ao mercado, vender as tangerinas, vender o feijão verde, vender, enfim, as coisas que elas tinham, que como eu lhe digo, não era o que subjava, se calhar era o melhor. Para quê? Para poderem comprar um conduto, para poderem comprar a sardinha, o bacalhau e alguma roupa para os filhos também. Como eu lhe disse, era uma roupa para a semana e outra para o domingo. E depois, para as festas estreava-se lá uma coisita qualquer, mas era assim. Havia muita sobriedade e muita economia restrita mesmo. Tem recordações de romarias? Tenho. A romaria mais importante era a Senhora da Algaria. A Senhora da Algaria era a romaria mais importante. A minha avó, até lhe vou contar uma coisa, a minha avó, como eu sempre fui assim um bocado fora da caixa, a minha avó dizia-me assim, ela dizia sempre esta poesia, a minha avó dizia assim: Senhora da Algaria, que eu bem não vejo daqui, ou ela me diz juízo ou me leva para si. Portanto, a reza dela nunca fez efeito. Portanto, está a ver. E havia, portanto, as pessoas iam para a Senhora da Algaria, levavam comida,
Mas eu vou-lhe contar uma da miséria da aldeia. Isto contavam lá, não sei se isto é verdade. Eu não assino que isto seja verdade, mas é bem provável que seja verdade. Com um rapaz da minha terra, que terá ido à Senhora da Alegria, comiam todos, e chegou a casa e disse: "Oh mãe, queijo com pão é tão bom." E a mãe disse: "Oh filho, onde é que tu comestes?" "Devia estar a comer na Senhora da Alegria." Está a ver? Por isso, e isso era uma romaria. Outra romaria que havia, e vou-lhe dizer porque é que o Santo Amaro, que eu não sei muito bem onde é, mas fica ali mais lá para os lados dos Pereiros, já não me lembro bem, são onde é os Pereiros, aqui eu vou dar uma central. E porquê é que eu ia também à à romaria do Santo Amaro? Porque o meu pai, como tinha tido um problema numa perna, o Santo Amaro é o das pernas e dos ossos e das coisas, e o meu pai tinha feito uma promessa de ir todos, essa romaria é em agosto, e o meu pai ia todos os anos à romaria do Santo Amaro pagar uma promessa por causa de ter-se curado eu acho que ele teve uma tuberculose óssea numa perna e ia lá cumprir essa promessa. A Senhora da Alegria funcionou muito para quando o rapaz estava na guerra. A capela era toda forrada com as fotografias dos soldados que estavam na guerra. Não sei, isto desapareceu. A minha tia Rita, eu volto sempre à minha tia Rita, que foi uma figura muito importante para mim. A minha tia Rita quando o filho mais velho foi para Angola, ela ia todos os dias rezar à Senhora da Alegria para que ele voltasse. Por isso, lembro-me dessas coisas assim, pronto. Voltando aqui um pouco atrás, há pouco falou nos seus primos que foram todos para a guerra. Sim. Os seus irmãos? Foram, meus irmãos, olha, eu tenho mais 3 irmãos que atravessaram o período colonial e nenhum foi para as colónias. E eles dizem que, isto é o que eles dizem, eles dizem que tiravam muito boas notas, ficavam em primeiro lugar e como tal não foram selecionados. E eu tomo isso como por bom, porque o meu irmão mais velho, que vive lá na aldeia, que é o Gabriel, não foi. Não foi. O meu outro, estiveram todos em Santa Margarida, estiveram lá nessas coisas. O meu outro irmão, o António, esse era Alferes, acho eu. Alferes, não quero dizer coisas que não sejam verdades, mas também teve muito boas notas e não foi. E o meu irmão mais novo, que era o mais esperto de todos, que era um fora de série ainda hoje, mas hoje está um bocado apanhado. Esse meu irmão também teve umas notas muito boas e ele estava na tropa quando foi 25 de Abril. Estava na tropa, estava em Mafra. Quando foi 25 de Abril. E o seu pai também não fez? Não, meu pai não, eu penso que não fez. Não, penso que ele não fez precisamente pela doença dele. Penso que ele não fez. Mas pronto, ele não apanhou esse tempo da guerra colonial. Já tinha os filhos grandes, já não apanhou esse tempo da guerra colonial. Voltando aqui à sua infância, portanto, fez a escola, era rapazes de um lado, raparigas do outro. Brincavam? Sim, não brincava. A minha mãe até, eu acho que, eu costumo pensar que, como eu disse, sou um bocado fora da caixa, a minha mãe gostaria, eu era a única filha dela, ela gostaria que eu fosse uma rapariga muito sossegadinha, muito atinada, como havia algumas, na verdade, mas eu era um bocado rapazada e brincava com os rapazes e subia às árvores e coisas assim. Brincámos e as brincadeiras daquele tempo era jogar ao pedrão, sabe o que é o pedrão? É umas 5 pedrinhas e a gente fazia um jogo com as pedrinhas. E era assim, ao esconde, e assim, mais, não me lembro mais brincadeiras nenhumas. E depois as raparigas começavam logo a trabalhar, a fazer a vida da casa. Sabe que antes era tudo muito complicado, porque olha, as casas eram de madeira, tinha que se lavar as casas. As casas eram lavadas de joelhos com uma escova, tinha uns fios grossos, tipo piaçaba, e era esfregada as casas para ter as casas limpas, nomeadamente as cozinhas. Portanto,
Depois tinha que se lavar a roupa à mão, não havia máquinas, não é? Tinha que se fazer isso tudo, portanto não havia muito tempo para fazer isso. Mas ainda voltando à escola, a escola era muito engraçada porque a escola era bem rapazes e raparigas. E havia carteiras que levantavam o tampo e eram duas pessoas em cada carteira. E depois tinha um tinteiro onde a gente molhava a caneta para escrever. E a propósito disso, ainda lhe quero contar uma coisa. Outro dia encontrei uma antiga colega minha de escola que me disse assim, já não sei que propósito que ela disse, que disse assim, tu eras espertinha, mas eras muito, borravas a escrita toda, aquela coisa da tinta, o mata que se apaganhava com o mata borrão, eu fiquei vergonhadíssima, mas eu acredito que seja verdade, que ela tenha dito aquilo, que eu era espertinha, mas que eu borrava um bocado a escrita. Portanto, olha, não tinha grande destreza manual para fazer coisas assim. Os computadores salvaram a vida. Terminou a 4ª classe com que idade? Com a idade acho que a gente entrava com 7, uns 10 anos, sim. E foi a partir dessa altura que começou a ajudar no campo? Não, antes já, a gente ajudava. O Otto tomava conta dos irmãos, os mais velhos tomavam conta dos irmãos. Eu até tenho, vou-lhe dizer uma coisa, eu tenho uma escoliose, ou seja, tenho esta anca saída, saí do sítio, tenho esta anca saída porque eu queria os meus irmãos aqui empoleirados nesta anca. É a mais velha? Sou a mais velha, sou a única rapariga mais velha, por isso está a ver. Portanto, a gente tinha que, os mais velhos tinham que tomar conta dos mais novos e para os pais trabalhar no campo portanto, mas também trabalhávamos no campo, sim, trabalhávamos, sim. Era essencialmente a agricultura? Sim, a agricultura. Não havia outro trabalho. As meninas mais privilegiadas iam aprender costura, talvez assim, as mais delicadas. Mas depois, pronto, quando aconteceu aquela fatalidade, a minha mãe ficou doente uns 4 anos de cama e depois morreu e depois a nossa vida mudou toda. Mudando agora de assunto, tem recordações dos seus avós? Tenho recordações da minha avó, mãe da minha mãe. A mãe da minha mãe, a minha avó, era pequenina. Chamava-lhe Mariazita Carrapeta, por ela ser pequenina. E ela ficou viúva com 4 ou 5 filhos. E pronto, e lá criou aqueles filhos todos, naquele tempo de miséria, como aquilo era. Pronto, e tenho recordações dela, mas a minha avó, depois da minha mãe morrer, ela não conseguiu viver. Ela diz, eu aguentei ver os meus filhos sem pai, mas não aguento ver que a minha filha tenha morrido e morreu passado pouco tempo da minha mãe morrer. E tem histórias da sua avó que ela contasse? A minha avó usava umas saias até aos tornozelos. Naquele tempo elas usavam umas saias até aos tornozelos. Eu tenho uma história para contar dela, que eu vou-lhe contar. A minha avó achava, portanto, ela também trabalhava no tiare e depois ia levar as coisas para o campo. E então a minha avó contava-me que o meu avô, portanto o marido dela, que morreu muito cedo, era muito desconfiado. Que era muito desconfiado dela. E então, eu um dia, pronto, ela contava-me aquelas histórias que um dia ela foi levar de noite umas coisas ao campo e tinha-lhe pedido para ir com ela e ele não foi. Mas depois saltou-lhe ao caminho, apareceu-lhe e ela apanhou um grande susto. E então eu, como já tinha a mania de dizer palavras caras, disse assim para a minha avó, então ele era ciumento, naquele tempo não se usava estas palavras. E ela disse ao filho, eu não sei se ele era de cimento, se era de cal, mas que era desconfiado, era. Isto é a história mais deliciosa. Outra palavra que ela dizia, que eu acho que é uma palavra que já não se usa, ela dizia assim, ela não dizia por causa disso, ela dizia por mor disso, lá por mor disso, portanto, por amor a isso, mas ela dizia lá por amor disso, e era assim palavras que ela dizia engraçadas, que eu hoje tenho pena de algumas, de me ter esquecido de algumas, porque havia uma data delas que ela dizia que eu hoje gostava de me lembrar e não me lembro. Mas pronto, é a vida. No domingo de Ramos,
as pessoas iam todas para a igreja com ramos feitos com alecrim e flores, e os rapazes com as árvores. Às vezes eu lembro-me que chegou um ponto que o sacristão estava à entrada da igreja com uma pedua a cortar as árvores, porque depois iam para a igreja fazer grandes batalhas com árvores. Mas o que eu quero ter visto é que o ramo de alecrim, que era benzido no domingo de Ramos, a minha avó guardava-o debaixo da cama, e quando havia trovoada, ela punha um pedaço de alecrim daquele benzido em cima de umas brasas e rezava uma melopeia a Santa Bárbara Bendita. Eu só me lembro disto: Santa Bárbara Bendita, que no céu está escrita, leva para longe esta trovada onde não haja menina, não sei quem, e portanto eu lembro-me disso. E ainda me lembro de outra coisa lá da minha aldeia que eu acho deliciosa. Naquele tempo, quando não chovia, fazia-se procissões pelos campos para choverem, com uma ladainha, e o povo todo atrás do padre. E ainda me lembro da música da ladainha, que é Santa, e o povo todo, ora para nós, e ele dizia Santa não sei o quê, e a gente dizia, ora para nós, a pedir chuva. Portanto, lembro-me disso, que eu acho delicioso. E recorda-se mais alguma linga-linga, alguma rede que fizesse? Assim não pensei nisso, agora não pode ser que ainda me lembre, mas neste momento não me lembro de mais coisas assim. Não, havia aquelas coisas, e depois havia aquelas tradições nas desfolhadas, quando aparecia a espiga vermelha. Havia aquelas tradições, e havia muito terror nas aldeias por causa das bruxas, acreditava-se nas bruxas, nos lobisomens, contava essas coisas aos miúdos para eles ficarem sossegados, e para o homem do saco e não sei o quê, pronto, havia essas coisas. Mas agora de linha não me lembro nenhuma, mas daqui a um bocado sou capaz de me lembrar. Queria perguntar sobre a imigração, houve na aldeia? Olha, claro que havia, para o Brasil. Naquele tempo a imigração era para o Brasil, era para o Brasil. E a minha tia Guilhermina, a minha parteira, cantava uma canção de imigração. Cantava uma canção de imigração que eu me lembro que era assim: Adeus Maria, eu não vou cantar, já me prometi. Adeus Maria, que me vou daqui embora, à procura da fortuna e da riqueza. Adeus Maria, não me esqueças nesta hora. Adeus Maria, meu amor, minha beleza. Nunca me esqueci desta quadra, que ela cantava com a sua vozinha tremida. Ela tinha uma vozinha assim tremida e cantava no tear enquanto descia e fazia essas coisas e cantava essas coisas assim. Mas alguém muito próximo dela? Dela não, mas toda a aldeia tinha. Eu tenho muitos primos meus que ao lado da minha casa havia uma família que três filhos dessa casa emigraram para o Brasil. Portanto, ainda hoje, uma delas, que é a minha prima Gracina, ainda agora vem cá frequentemente. E é muito engraçado esta história de imigração para o Brasil, porque lá na minha terra há uma página do Facebook que chama-se Almalaguês Terra Viva. E um senhor do Brasil escreveu uma mensagem a dizer assim: o meu avô era de Almalaguês. Será que eu tenho aí algum familiar? Já uma vez fui a Coimbra à procura de saber se alguém que me conhecia e não conheço. E então, o meu primo Artur Jorge, era uma boa coisa para também fazer uma entrevista com ele. Porque ele é um indivíduo muito esperto e muito. Embora ele é professor, mas não vive lá, mas vai lá sempre às festas e ele é um homem muito interessante, toca gaita e ele é que fez ele pertence à Confraria dos Negalhos, ele é que fez até a música e a letra da Marcha dos Negalhos. E esse Artur que criou essa página, Almalaguês Terra Viva, disse assim para o Miguel, se calhar é teu primo, porque ele chamava-se também Sacramento, ele é teu primo. E então foram, e eram primos. E depois, pronto, esse Miguel, que é meu primo também, casado com uma prima minha, lá nas aldeias já sabe como é que é, tudo primos. Disse, eu sou Sacramento e tal, e chegaram à conclusão que eram familiares muito próximos, de tal modo
que esse sacramento do Brasil ia para ir para a Itália, porque a mulher dele é de origem italiana, já não veio para Portugal, para Almalaguês, e estamos em casa do Miguel, e de vez em quando vem, e bem, eu já estive na casa dele em Brasília, e já estive em casa dele em Brasília, portanto, há uma relação, e também é meu primo, portanto, temos uma relação assim muito próxima com a imigração. Porquê que acha que as pessoas imigravam? Olha, porque eu vou-lhe contar porque é que eu acho que as pessoas imigram. Olha, o avô do Arthur, que é o meu tio Lela, que a gente chamava de tio Lela, esse meu avô, esse meu tio, tinha 5 filhos e não tinha muita coisa para lhe dar. O tal que ficou todo contente quando mandou fazer tamancos para todos, não é? E então foi para o Brasil. Mas antes dele se casar, ele queria casar com a minha avó, com a minha tia Maria de Jesus, que era filha da minha avó Maria, mãe do meu pai. Meu avô e minha avó tinham uns 8 filhos. E então esse meu tio Lela queria casar com a minha tia Maria de Jesus. E foi pedi-la em casamento à minha avó. Mas a minha avó, dizem, era uma mulher muito severa. E disse, tu não tens nada, não tens onde cair morto, queres casar com a minha filha para quê? Para ela morrer de fome? Nem penses. Porque ele tocava música, tal como o Arthur, ele era músico, era danado para bares e para festas e para coisas assim. E ela disse, tu andas só em festas e coisas, e agora queres casar com a minha filha? E não tens nada, não tens onde cair morto? E eu respondi-lhe assim, isto foi ele que me contou. Nunca faltou casa a vivos nem cova a mortos, e eu vou casar com a sua filha. E casou. E o irmão dele casou com outra irmã, com a minha tia Rosa. Portanto, depois ele foi para o Brasil e lá trabalhou tanto no Porto de Santos a carregar sacos de café às costas. E pelas costas dele passaram toneladas de café. Fiz uma fortuna em termos de aldeia. Pronto, comprou terras, compraram coisas. Porque a imigração, ninguém imigra porque quer, ninguém sai da sua terra porque quer, é porque precisa. E ele foi porque precisava, depois voltou, e já com bastante dinheiro, mas ele era muito engraçado, ele era uma pessoa muito interessada. Há pouco disse-me que vai muitas vezes a Almalaguês. Sim, vou. Quais é que são as maiores diferenças que notam à sua infância? Olha, eu vou lhe dizer qual é a maior diferença. Eu vou lhe dizer, e aquela que me é mais grata, é que hoje todas as meninas, as minhas primas, as minhas sobrinhas, toda a gente anda na universidade, ou tem um curso médio ou superior. Isso, para mim, é o mais importante. A outra grande importância, a outra coisa, sabe o que é? Almalaguês hoje é um dormitório de Coimbra. Almalaguês é um dormitório de Coimbra. As pessoas todas trabalham na cidade. A maior parte dessas coisas. Eu fui convidada pelo Presidente da Junta para ir agora falar no 25 de Abril, dizer o que era Almalaguês antes de 25 de Abril. E eu era para estar nos Açores, porque o meu marido é açoriano e a gente éramos para estar nos Açores nessa altura. Mas depois eu comecei a pensar, mas eu sou indecente se eu não... E tipo para dizer que não, mas depois disse, então, mas eu vou lá buscar, elas dão-me batatas, feijões, laranjas, vinho, azeite, e eu não dou nada. Não. Era indecente da minha parte não fazer nada. Portanto, eu não acho que vá fazer grande coisa, mas eu acho que aquilo que o Presidente da Junta vai fazer é aquilo que eu chamo um ato de cidadania ativa, porque ele vai homenagear os antigos presidentes da Junta que foram presidentes da Junta em Almalaguês. Numa época em que os velhos são esquecidos e abandonados, ele vai retomar e homenagear essas pessoas. Eu acho que isso que é um ato de cidadania ativa e considero que é uma grande honra para mim participar nisso. E quando me telefonaram, disseram, mas porquê eu? E ela disse, tanto o senhor Presidente da Junta como a equipa da Junta acha que és tu. Eu disse, pronto, olha, quer dizer, eu vou pensar, mas olha que eu nessa altura devia estar nos Açores, mas depois comecei a pensar, não, é indecente da minha parte eu ir lá buscar tudo e agora não dar nada. E qual é que, não morando em Almalaguês, mas visitando com frequência, o que é que acha que está... O que é que mudou na vivência das pessoas? Mudou tudo. Já lhe disse que mudou tudo. Olha, eu vou lhe contar uma coisa.
A primeira vez que eu fui à minha aldeia de Calças, veio um homem atrás de mim chamar-me nomes. Hoje, você vai lá e vê raparigas com umbigo à mostra, como todas as outras do país inteiro, e ninguém lhe chama nomes. Nem liga nem chama nada. Como vais para as do biquíni, como as outras, dão calças, o que querem, tops, calções. E isso é o que eu lhe disse há bocado. A democracia mudou a educação. E a educação mudou o país. Mas não foi a Amália, foi o país todo. Porque o país todo, tudo isso mudou. Porque, eu vou lhe dizer uma coisa. Uma das grandes causas das mudanças da cabeça das pessoas, portanto, é a cultura, claro, a educação e a vivência com as pessoas, portanto, o facto de elas virem todas estudar. Todas têm o ensino médio, ou cursos médios ou superiores. Então isto não muda tudo? Claro que muda. Ou seja, o olhar das pessoas sobre o mundo e sobre os outros mudou tudo. As pessoas que ainda lá, as velhas, que ainda fazem aquelas fofocas, as velhas, até parece que coisa, não é? Na verdade. Mas eu estou a falar da mentalidade. É que ainda têm mentalidade em o resto estão-se completamente nas tintas. Não. Estão ligados à internet, estão ligados aos computadores, estão ligados ao Facebook, estão ligados. O que é que não há? Hoje não há ninguém. Olha, um dia destes fui lá, foi no sábado passado, no sábado, não sei se foi no sábado ou foi no domingo, não interessa, acho que foi no domingo. E encontrei 3 velhas. As velhas são todas mais novas que eu, mas pronto. E uma delas disse-me assim: eu sou tua, eu sigo-te no Facebook. E eu disse: sim, então. Eu leio tudo o que tu escreves e não sei o que. Nunca escreveu, mas para a fofoca, para estar coisa. Por isso está a ver. Então, essas velhas fazem isso, não escrevem nada porque eu não gosto de escrever, não sei escrever e não sei o quê. Portanto, isso mudou tudo. Mudou a relação das pessoas com o mundo. Mudou. Pronto. Mas mudou, algumas não mudou para muito bem porque, olha, eu acho que as pessoas, sobretudo os mais novos, depois de tudo aquilo que a gente passou, eu não quero voltar a passar nem coisa que eu valha, eu não penso que eu tenha algumas saudades, eu não tenho saudades, as pessoas dizem, se pudesse voltar atrás, eu não queria voltar nem um dia da minha vida para trás. Não, vivi, está vivido. Mas as pessoas, hoje, muitos deles, foram educados, a gente deu-lhes tudo e não pediu nada em troca. E eles foram educados, muita gente foi educada, no sentido de só ter direitos e não ter deveres. E isso é muito mau. Eu revejo-me às vezes eu tenho sobrinhos netos, eu não tenho filhos, tenho sobrinhos netos, que são muito bons alunos e que são, por exemplo, eu tenho um sobrinho meu que vive em Ceia, eu tenho um irmão que vive em Ceia e tenho lá um sobrinho. E eu dava-lhe explicações de filosofia pelo Skype. E depois ele ia ensinar aos outros aquilo que eu lhe ensinava. E eu dizia assim, mas porquê? Então tu bem. E ele disse, eu ensino tudo o que eu sei aos outros. E isto põe-me bem com a vida, porque ele não é o comum das pessoas de hoje. Porque eu tenho um outro sobrinho meu que faltou uma frequência. Porque estava doente e telefonou-me ao colega e disse, o que é que saiu na frequência? Isso era o que tu querias saber, para depois teres melhor nota do que eu. Está a ver? Portanto, quando eu vejo que os meus, não quero dizer que sejam perfeitos, Deus me livre, perfeitos só Deus, e não anda cá na universidade, mas quando eu vejo que os meus que têm comportamentos razoáveis e bons, eu fico contente e acho que quando às vezes olha, outro dia havia uma polémica no Facebook lá com umas da Malaguês e uma rapariga escreveu assim, contra a mãe e ela disse, mãe, não, tu és melhor do que isso, porque ela estava a defender um determinado partido político, mas eu não vou fazer política. Ela disse, mãe, tu és melhor do que isso, esse homem é um demagogo, e não sei o quê, a filha. E porque tu não sei o quê, porque são contra os homossexuais, são contra a ideologia, e a filha estava a dizer não sei o quê, não sei quantos, abre a cabeça, mãe, e eu, aquela mulher, aquela filha, pôs-me bem com o mundo, sabe porquê? Porque o mundo não para, porque o mundo não para. Eu tenho uma teoria
Acho que eu não posso dizer isto para a Câmara, é melhor não dizer. Não, sabe o que é? É que, repara uma coisa, quando eu comprei o meu fato de banho, meu pai disse, vê lá o que é que compras e não sei o quê. E eu comprei um com bacia à frente. Depois as coisas foram simplificando, depois veio o biquíni. Agora o monokini. E qualquer dia o nadokini. Eu tenho a certeza que daqui a 20 anos anda tudo nas praias. A gente nasceu nus e descalços. Eu não acredito que o mundo não para. As coisas, eu não sei se isto é bom ou se é mau, sei que é assim. Porque se a gente olhar à nossa volta, o mundo não para. E quando eu vejo pessoas com a mente aberta, porque ter mente aberta é aceitar a diferença. É aceitar que as pessoas não são todas iguais, é aceitar que as pessoas existem com as suas características próprias e com as suas idiosincrasias. É aceitar que há homossexuais que não têm culpa nenhuma, porque eu não acredito pessoas que foram mortas, que foram presas, que levaram pancada e que ainda hoje são hostilizadas, que eles tenham alguma culpa disso. Atenção, eu não acredito, eu acho que foi a natureza que os pôs assim, eles não têm culpa. E portanto, eu acho que as pessoas, claro que ultimamente há aí um movimento para voltarmos outra vez para trás, para as mulheres irem para casa outra vez, não é? Mas eu não acredito que isso vá para a frente. Porque se eles fizessem um movimento que dissesse as mulheres podem ser donas de casa e os homens também podem ser donos de casa. Isso. Agora o resto eu não. Sabe porquê? Mas sabe o que é que me dói? Eu vou lhe dizer o que é que me dói. É que as mulheres não tenham consciência do seu valor. Isso é que a mim me incomoda. Porque as mulheres. Claro que eu não estou a falar das mulheres árabes, das mulheres ciganas. Não estou a falar dessas. Estou a falar das mulheres daqui, com cursos superiores e deixarem-se acabrunhar, a matar, levar porrada. Isso é que me incomoda muito, porque as mulheres não têm consciência, se as mulheres tivessem consciência do seu valor, porque neste momento a grande maioria das pessoas que estão na universidade é as mulheres, já ultrapassam os homens assim em longa escala, portanto, eu não acredito que se as mulheres tivessem. Agora há uma palavra que eu não acho muita piada, que não gosto muito, que é o empoderamento. É o empoderamento que é ter consciência do seu poder. E as mulheres têm uma coisa que, por um lado, as limita, mas por outro lado, dá um bocadinho que é a maternidade. Porque, como diz um poeta que eu agora não me lembro o nome, o homem é tão pequenino que cabe todo inteirinho dentro de uma mulher. Portanto, se as mulheres tivessem a consciência do poder que têm, das capacidades que têm, mas algumas delas são as próprias se alguém quiser dizer mal de uma mulher, é outra mulher, não é? As mulheres dizem, há muito poucas solidárias, são muito pouco solidárias. E isso é muito mau, eu acho isso muito mau. Queria só fazer mais uma questão relacionada com o acesso à freguesia. Acha que as estradas, as novas estradas... Não, sabe o que é que eu acho? E tenho muita pena. A rua principal tem as casas velhas deitadas abaixo e não há quem tome conta daquilo. Eu acho que havia de haver alguém que fizesse... É que está feia, aquelas casas velhas todas a cair, incluindo a casa onde eu vivi, uma das casas onde eu vivi, todas deitadas abaixo, e não, os acessos estão razoáveis. Eu acho que, eu vou muitas vezes ao Malaguês e os acessos são razoáveis, tanto pelo Anaguês, por ali por Ceira, Anaguês, como por aqui pela Portela do Gato. Os acessos não são. Aliás, o Presidente da Junta, até outro dia arranjou a estrada e pôs riscos na estrada, aquelas coisas, a sinalização e tudo. Eu acho que não. Agora, as casas velhas e abandonadas, isso é que me faz pena. Mas acha que nos últimos 50 anos o acesso melhorou? Claro que melhorou, e melhorou uma outra coisa, que foi os transportes públicos, que não havia, querida. A gente vinha até para a cidade. Estava com uma pulseira à cabeça para vender, ou então com as coisas para ir para o campo, entregar a obra ao campo, a pé. Portanto, não havia. Passava uma caminhonete cá em cima na Portela do Gato, alguns iam apanhar a caminhonete à Portela do Gato, ou então aos Pereiros. Agora tem transportes públicos, que isso é a coisa melhor, porque as pessoas têm um cartão barato, os mais velhos, acho que até do Orla, não sei, não sei porque eu não utilizo. Eu ainda outro dia estava ali
na paragem para apanhar o autocarro para a Baixa e um senhor ir para um autocarro. Eu disse: este autocarro vai. Eu perguntei assim para a Baixa. Ele disse: não, vai para a Malagueira. Eu fiquei assim. E o homem disse: estás boa? Eu disse: eu fiquei assim, porque eu não conheço toda a gente, claro. Não, mas ele conhecia-me. E por isso está a ver. Isso mudou tudo, o acesso. Mudou tudo. E depois hoje as pessoas quase todas têm carro. Repara uma coisa. As pessoas têm carro, as pessoas têm as casas. Normalmente tem mais, alguns, pronto, não estou a dizer que seja a regra geral, mas têm carro, têm automóveis e vêm para a cidade de carro, muitos deles. Isso foi uma boa mudança. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Hoje, como eu lhe digo, hoje há um dormitório de Coimbra. As pessoas trabalham todas na cidade, hein? A maior parte trabalha na cidade. As minhas primas são advogadas, são médicas, são engenheiras, são enfermeiras, são tudo. Não? E acha que foi isso que piorou? O quê? A freguesia agora ser um dormitório? Não, porquê? Não acho nada. Eu acho muito bem, não piorou nada, sabe porquê? Lá está, por causa do trabalho das pessoas, porque as pessoas fazem as mesmas coisas que faziam. Olha, fazem as festas, São Sebastião ou São Sebastião, fazem as festas do Santíssimo Sacramento, as comunhões solenes, os escoteiros, fazem tudo na mesma, com o sacrifício das pessoas. É por isso que eu lhe digo, eu vejo eles irem, os mordomos, e pedir dinheiro a uns e aos outros para fazer as festas, para a Irmandade do Santíssimo, para não sei o que, não sei quantos, e eu vejo não é impunemente que as pessoas andam de porta a porta a pedir dinheiro. E, por exemplo, isso a mim me dá um bocado. Eu ir fazer isso. Mas eu vejo que eles fazem isso. E, portanto, é por isso que eu acho que eu tenho que fazer qualquer coisa também. Porque não faço nada, só usufruo.